Havia na Galileia um homem chamado João, falava com ternura de amor aos seus irmãos, falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Voltando depois de um mês e pouco sem programa, né, devido à festa junina. Primeiro fui viajar, depois a festa junina, e hoje nós estamos voltando, dia 2 de julho, que beleza, louvado seja Deus, com esse friozinho, 17 graus, né, e está muito bom, graças a Deus. Inverno tem que ser inverno, né, amados? Nós estamos no nosso programa Fonte de Água Viva, e você é bem-vinda ao meu coração, bem-vindo ao meu coração, e eu espero que também seja bem-vinda aí na sua casa, no seio da sua família. O nosso programa é um programa religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. E, óbvio, né, queridos, se é cristã, abraça, né, a todos que queiram estar com Deus, a todos aqueles que querem, que lutam para caminhar em santidade. Santidade esta, né, que o Pai nos apresenta através de nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo. Não a santidade que o mundo almeja, né? Porque realmente, queridos, há muitos queridos que querem viver uma santidade segundo as regras do homem, ou seja, para agradar alguém, né? Para mostrar piedade. E, no entanto, tudo isto soa muito falso diante do Senhor. Santidade verdadeira é aquela que brota no íntimo de nossa alma, aquela que nos leva a uma intimidade plena com o Todo-Poderoso. E nesta intimidade, nós, com certeza, aprendemos aquilo que Ele mais deseja de nós, que é realmente amarmos uns aos outros, como Ele nos ama. E quando nós falamos, amados, amar como Jesus ama, claro, através das Escrituras, é na palavra de Deus, é pela palavra de Deus que chegamos ao conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus. Se não temos o costume de ler a palavra de Deus ou ouvi-la nas leituras, nas santas missas, se não prestamos atenção, nós nunca vamos saber como que Jesus quer que amemos. Agora, quando mergulhamos em seu Evangelho, nós vamos descobrindo
pouco a pouco, porque nós somos tão fracos, tão débeis, que se aprendêssemos tudo numa vez só, a gente não aguentaria tanta sabedoria, não é? E o peso do verdadeiro amor, que realmente, meu querido, minha querida irmã, é preciso ser trabalhado a cada dia, não é? Por isso que o Senhor diz: a cada dia basta o seu cuidado. Vê se interage conosco, tá, meu querido, minha querida? Manda mensagens, pede oração. A Adriana Moraes já pediu oração pela tia dela, né, que está com câncer, está internada. Tantas pessoas com câncer, né, queridos? Tantas pessoas necessitadas. Mas eu estou até assustada essa semana com tantos assassinatos, né, entre família. Vocês já sabem daquele menino de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmãozinho de 3 anos por causa de um namorico, né? Não dá nem para comentar algo assim. Uma família, entre aspas, normal, e de repente é assassinada pelo próprio filho de apenas 14 anos. Fora filhos que mandam matar o pai, né? Fora sogro que mata o genro, né? Sem motivo algum, como diz a filha dele, né? Talvez até ciúme da filha. Nos nossos dias as coisas estão muito estranhas, né, amados? Por isso precisamos pedir ao Espírito Santo que venha. Sozinhos nós não conseguimos nada, nada, especialmente no âmbito espiritual. No âmbito terreno, talvez consigamos muitas coisas sem o Espírito Santo. As pessoas se assustam quando a gente diz isto. Mas por que conseguimos? Porque fomos criados por Deus e trazemos, né, uma centelha dele em nós, uma centelha da sua sabedoria, os talentos que ele nos dá quando nos cria, quando nos forma, né, no ventre de nossa mamãe. Mas no âmbito espiritual, queridos, viver nesse mundo um patamar um pouco mais alto do que o mundo, não para se orgulhar, mas para poder caminhar, né, sem correr riscos maiores de perder a salvação eterna, e também poder, né, puxar aquele que está lá embaixo, que precisa de ajuda, só com o Espírito Santo. Por isso, eu preparei um hino ao Espírito Santo para que nós possamos ouvi-lo, né, um vídeo para nós assistirmos. E enquanto assistirmos este hino ao Espírito Santo, que aproveitemos para invocá-lo, que aproveitemos para escancararmos o nosso coração, os nossos ouvidos, né, mas especialmente o nosso coração, para que ele não nos faça apenas uma visita, mas que ele venha habitar em nós, que ele venha realmente como nosso mestre, como nosso amigo, né, como o nosso santificador. Então, meu querido, minha querida irmã, fica aí com este hino e já voltamos, tá bem? Você é um ser
você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Louvado sejas, ó Deus Todo-Poderoso. Querido Senhor, a cada dia o Senhor nos mostra, o Senhor nos ensina o quanto precisamos de Ti. Santo de Israel, o Senhor sabe de todas as coisas.
sabe que nada merecemos, mas que tudo precisamos. Por isso clamamos nesta tarde: derramai vosso Espírito Santo sobre nós. Derramai vosso Espírito Santo sobre esse estúdio, ó Santo de Israel, sobre cada instrumento que precisamos usar, Senhor, para realizarmos esse programa. Deus bendito, afasta daqui com o fogo abrasador tudo que não vem do Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar um programa de evangelização, que quer realmente proclamar o Teu santo nome, honrar o Teu santo nome. Unge os microfones, unge também o nosso técnico, o Carlos André, a internet. Enfim, Senhor, abre os caminhos para que possamos falar do Senhor sem outras perturbações. Que possamos, ó Deus bendito, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, alcançar os coraçõezinhos, especialmente daqueles que estão aflitos, desolados, com medo. O Senhor sabe de todos. Envia Teu Espírito sobre esta casa que nos acolhe. Sim, Senhor, que o vosso Espírito Santo passeie sobre esta casa, sobre os corações dessa família, que Ele entre mesmo em cada cômodo desta casa que nos acolhe, expulsando daí todo espírito embusteiro, de brigas, de perturbações, de incredulidades, de miséria, de depressão. Ó Santo Espírito do Trino Deus, clamamos: venha, Senhor, vem fazer morada em nós, vem trazer à nossa alma, ó Espírito Santo, os dons de santidade que tanto necessitamos, o dom do temor, o dom da sabedoria, o dom do conselho, fortaleza, ciência, entendimento. Nós precisamos, Senhor. Venha com todos os carismas, o carisma da fé, cura, milagres, profecia, o carisma da palavra, o carisma das línguas, da interpretação das línguas, do discernimento de espíritos, da palavra de sabedoria. Vem, Senhor, nós precisamos do Senhor, mas especialmente com os 3 dons teologais: fé, esperança e caridade. O Senhor é Deus, o Senhor é santo e fiel. Toma posse de nós, ó Deus Todo-Poderoso. Dá-nos a palavra para esta tarde. Dá-nos sabedoria para anunciá-la, Senhor, e que ela traga realmente a cura e a libertação para todos nós. É no nome de Jesus que eu oro, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém. Bom, meu querido, minha querida irmã, você pôde observar aí que
Infelizmente nossa voz, eu não sei se arrumou agora, arrumou, Carlos André? Estava diferente, né? Horrível. Que susto quando eu ouvi um pedacinho, né? Mas graças a Deus agora o Carlos André correu vir à internet, mexeu lá no roteador e melhorou, graças a Deus, né? Mas a gente chega, né, sempre dá um probleminha técnico, por isso que nós precisamos realmente orar, precisamos da intercessão também de vocês, viu, amados? Para que tudo corra bem, né? Porque vocês acham que o inimigo, né, aprecia esse programa? Vocês acham que ele quer que esse programa se realize? De forma alguma. É uma luta realmente espiritual que travamos em toda a nossa vida, né? Até a última hora nós vamos travar essa luta. Mas o que nos traz esperança, força, são as palavras de Nosso Senhor quando Ele diz: no mundo haveis de ter aflições, mas não tenhais medo, pois eu venci o mundo. Certo, queridos? E a palavra que o Senhor nos dá para hoje é a prisão de Pedro e de João em Atos dos Apóstolos. Você também percebeu que a abertura do nosso programa foi sobre João Batista, Pedro, Paulo, né? São Pedro, São Paulo, São João. Porque no mês de junho nós não tivemos programa, mas nós não podemos esquecer desses pilares, né, da cristandade, né? João Batista, diríamos o último dos profetas, né? O precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, e São Pedro e São Paulo e tantos outros santos que a gente comemora no mês de junho. Iniciamos o mês de julho, né? Também com grandes festas do Sagrado Coração de Jesus, né? Aniversariantes, hoje uma afilhada minha de batismo, a Karen, faz aniversário, né? As duas filhinhas do Carlos André, as gêmeas, também fazem aniversário, hoje 5 aninhos. Que Deus abençoe plenamente os aniversariantes. Mas quando nós falamos de Pedro e de Paulo, os dois grandes apóstolos, né, no meu coração são realmente os maiores. Pedro, né, pela sua coragem, né, ousadia, mas especialmente pela paixão que ele tinha por nosso Senhor Jesus. Pedro é bem parecido com a gente, né? Antes do batismo no Espírito, um pouco descontrolado, às vezes dizia coisas que não eram para ser ditas e era corrigido por nosso Senhor. Traiu Jesus de medo, né? De pavor de morrer com Jesus. E Paulo, o grande apóstolo, que era perseguidor dos cristãos, e o Senhor o escolheu, porque ele perseguia os cristãos pensando que estava fazendo a vontade de Deus, né? Mas quando ele conhece Jesus, é outro que se apaixona. Homem corajoso, foi até o final. Pedro nunca, Paulo nunca, depois da conversão, também Pedro, né? Depois da conversão, depois do batismo no Espírito, olhe como precisamos do Espírito Santo. Nunca mais, nunca negou Jesus, né? Nunca mais perseguiu Jesus.
e nos deixa 14 cartas, epístolas maravilhosas, profundas, que nos ajudam a conhecer melhor o Senhor, que nos ajudam a caminhar como realmente verdadeiros cristãos. Porque, amados, cristão tem muito no mundo, mas verdadeiros cristãos, se formos contar, são poucos, infelizmente. Ainda não nos convertemos como o Senhor quer que nos convertamos. Ainda não seguimos Jesus além de nós. Ou seja, muitos de nós seguimos Jesus por interesse próprio. De alguma forma, não é? Por algum motivo, seguimos Jesus. Bem poucos o seguem só por Ele. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sou do meu Jesus e Ele é meu. Né? Tem até um hino assim, né? Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Esse hino faz com que a gente pense um pouco mais. Por que eu sigo Jesus? Que tipo de cristão eu sou? Né? Muitas vezes dentro da própria igreja eu começo a seguir um grupo e penso estar seguindo Jesus. Quando me deparo com líderes que só pensaram em seu próprio ventre, né? Arrumar a sua própria vida. Infelizmente, temos muito disto, né, nas igrejas. Precisamos então pedir a Jesus, dá-nos a graça de sermos verdadeiros cristãos, que sigamos o Senhor por puro amor, só por amor, só porque o Senhor é Jesus, só porque o Senhor é o meu Salvador, o meu dono, Senhor da minha vida, Senhor da minha família. E é isso que nas orações da manhã, né, eu e o Gerson, quando estamos orando, eu digo: Tu és o nosso dono, faça-se a Tua santíssima vontade. Meu querido, minha querida irmã, então vamos para a palavra. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versos de 1 em diante. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados, porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizeste isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes:
chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Pois por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciavam entre si: que faremos sem esses homens? Porquanto o milagre que faremos sem esses homens, porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, o que tinha acontecido? Pedro e João tinham curado, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, um coxo, ou seja, um paralítico, alguém que não conseguia andar, né? E que nem pediu para ser curado, mas eles simplesmente, né, diz para ele, quando estão lá no pórtico, está no capítulo 3, no versículo 5. Olha só, quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Claro, meu querido, minha querida irmã, que isto, né, deu o maior bafafá entre sacerdotes, saduceus, né, que já vinham perseguindo os cristãos também, né? E quando Pedro então falava ao povo, eles vieram para colocar Pedro na parede, especialmente porque Pedro falava sobre a ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles negavam, né, a ressurreição dos mortos. Não acontece isso nos nossos dias, amados? Igualzinho, né? Sacerdotes viviam na sinagoga, saduceus também. Cada um pensava uma coisa, né? Criam em Deus, mas não criam na verdade
de Deus. Acontece a mesma coisa hoje. Por isso que eu dizia que muitos se dizem cristãos, mas são verdadeiramente cristãos. E eles perguntavam para Pedro, né? Onde colocaram Pedro, né, no cárcere, e daí o questionavam com que autoridade ele fez aquilo, com que autoridade ele prega, com que autoridade ele faz milagres. E Pedro diz com muita clareza: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé diante de vós. Querido irmão, querida irmã, quando nós lemos esta palavra, a gente pensa: Senhor, por que os nossos pastores, os nossos sacerdotes de hoje, diáconos, não usam esse dom que Pedro e João, aqui João Evangelista, usavam assim cotidianamente? O que acontece com nossa igreja, né? Com o cristianismo de hoje, que acontece tão poucos milagres, né, visíveis. E enquanto nós esperamos, né, esta ação de Deus nas nossas vidas, na vida dos nossos líderes, precisamos prestar atenção naquilo que Pedro e João também falam. Olhe para nós. Quando alguém pedir ajuda, quando alguém clamar ajuda, olhe para nós. Pedro e João não disseram àquele coxo: olhe para Deus, fecha seus olhos e olha para Deus. Não, olhe para nós. Ou seja, o Senhor está no nosso coração. Olhe para nós. E com certeza fluiu do coração, dos olhos de Pedro e João, um dos milagres mais preciosos que existe: o milagre do amor, da compaixão. Queremos sim ver coxos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. Mas em primeiro lugar, amados, é preciso existir o verdadeiro amor. Eu sinto assim no meu coração que os milagres não acontecem da forma como acontecia com os apóstolos, de uma forma simples, rotineira até, porque falta muito amor. Porque falta o dom mais precioso que o Senhor derramou sobre todos aqueles que o aceitam como único Salvador e Senhor. O amor verdadeiro por Ele, em primeiro lugar, e também pelo irmão. É preciso que nossas igrejas, eu digo minha igreja católica, apostólica, romana, e também as igrejas cristãs, se voltem um pouco mais para o Senhor e deixemos a vaidade cair por terra. Que tipo de vaidade é esta? O modo de vestir-se, etc. Não, queridos, não estou falando disto, estou falando da vaidade, que é o apego ao próprio ego, o apego ao dinheiro, o apego à fama,
aplausos e a disputa para ver qual igreja tem mais fiéis. Infelizmente, quando isto acabar, quando realmente toda a liderança católica, toda a liderança evangélica cair na realidade, que enquanto não adorarmos ao Senhor em espírito e verdade, mas de forma verdadeira, sem orgulho, sem ganância, sem disputa, os milagres voltarão a acontecer. Enquanto isto, meus amados, o povo, infelizmente, vai recebendo migalhas. Essa é a grande realidade. Tenho culpa nisso também como pregadora, né? É preciso que essa palavra também adentre o meu coração, minha alma, e haja transformação plena em mim também, começando por mim, né? E não podemos esquecer de forma alguma o que São Pedro fala: em nenhum outro há salvação, nenhum outro, em homem nenhum há salvação, em santo nenhum há salvação. A Virgem Maria intercede para que recebamos seu Filho como Salvador e Senhor. Se não o recebermos aqui nesta terra, antes de fecharmos os olhos eternamente, a Virgem Maria não poderá nos ajudar. Porque está muito claro, a cada dia a mãe grita: faça o que ele vos disser, né? Faça o que ele vos disser. Obedeça, meu filho. Aceite, meu filho. O que mais agrada a Virgem Maria não é só a devoção a ela, a oração do rosário, que é importantíssima, mas o que mais agrada o coração da Virgem Mãe é que aceitemos o seu Filho, é que o obedeçamos, começando com o amor. O resto, meu querido, virá por acréscimo. Fica aí com este hino de Nossa Senhora, que também preparei para você com muito cuidado. A Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. Bendito é o fruto do seu ventre. Alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração: engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. O anjo de Deus me disse: não temas, és escolhida, e a ti um favor foi concedido. Teu filho será investido de glória e poder divino, virá a salvação desse menino. Alcançou graça no Senhor.
Queridos, vamos lá para os nossos alôs nesta tarde. Nosso programa já está quase no final, né? A Michele Cristina, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Amém, Michele. A Dalva Leme Soares, boa tarde, amada irmã. A paz de Jesus esteja com todos nós. Amém, querida. A Rosa Amaral de Oliveira, boa tarde, amada. A paz de Jesus, o amor de Maria, Deus abençoe. Amém. A Luciana Natsumi, olá, a paz de Jesus, minha querida irmã. A paz, querida, Deus abençoe. E a Luciana diz assim: ah, que linda canção. Saudades dos grupos de oração lotados. E nós cantando e louvando a Deus. Verdade, querida. Lotados mesmo, né? Eu lembro do Divino Mestre. Ficamos, acho que uns 17 a quase 18 anos com 1.000 e poucas pessoas dentro da igreja, né? Louvado seja Deus, num grupo de oração. A Adriana, boa tarde, Solange, me sentindo triste, mas mais uma tia com câncer. Em menos de 2 anos perdi 3 tios com essa doença, mas tudo é do Pai. Amém, filha, que Deus abençoe, que traga a cura, a libertação e especialmente, né, o conforto, a fortaleza para a enferma e também para toda a família. A Vilma Walter, boa tarde, Solange, boa tarde, Vilma, dá um beijão no meninão aí, tá bom? O Luiz Brito, a Márcia, né, Luiz Benedito de Brito, Maciel, Deus abençoe vocês. A Vanderleia, boa tarde, louvado seja Deus, glória a Deus por essa pregação. Paz de Jesus, uma tarde abençoada, irmã querida. Amém. E a Anelita Guazelli, a paz de Jesus e o amor de Deus e o amor de Maria. Deus abençoe. Nelita, que saudade de você também, viu? Saudade de todos. Que Deus abençoe muito vocês. Queridos, vamos continuar, né, intercedendo uns pelos outros durante toda a semana, pelos doentes, e clamar a Deus mesmo, especialmente pelas famílias, né, amados, que estão, sabe, eu vou pregar sobre família e eu digo para nosso Senhor, Senhor, como está difícil falar com família, né? Porque ninguém mais não, né? A cultura de hoje está para destruição da família como sonho de Deus. Tá tudo misturado, tudo bagunçado, né? Os pais não têm mais sabedoria para educar os filhos, têm medo dos filhos. Então precisamos pedir muito ao nosso Deus que traga autoridade divina no coração do pai, no coração da mãe, que traga pureza no coração de pai, no coração de mãe, né? Nossos jovens adolescentes estão se perdendo a cada momento. Isto, queridos, no seio da nossa família. Aqui ninguém pode dizer, eu não tenho, né, dificuldade com a minha família. Todos nós temos, e é por isso que eu peço, oremos uns pelos outros. E ainda dá tempo de ficarmos um pouquinho mais na presença do Senhor para clamar a Ele a bênção que precisamos. Vamos lá, queridos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez estamos na vossa presença. Senhor Deus, oh meu Pai querido Santo, nós clamamos nesta tarde, Pai,
vida de cada homem, de cada mulher que são sacramentados. Que o Senhor venha em socorro daqueles que não se casaram, não receberam bênção nenhuma para estarem unidos. Clamamos também por esses, porque têm filhos, porque formaram de alguma forma uma família. Oh Pai querido, só o Senhor para ter misericórdia, compaixão de toda a família. Traz, Senhor, traz o dom da fé, da esperança, do verdadeiro amor. Traz, Senhor, o temor, os dons do Teu Espírito no coração de cada pessoa que forma uma família. Traz vosso Espírito Santo sobre o coração dos pais, dos filhos, dos avós, dos tios, dos netos, de toda a família, Senhor, de todos aqueles que se veem como família. Salva Teu povo, precisamos de salvação. E é no nome de Jesus, ó Pai, que oramos, com a intercessão sempre da bem-aventurada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém. Meu querido, vem cá, vamos com o nosso tatá agora é mais apertado. Tô mais gordinha. Ai, queridos, falar em gordinha, que delícia comer, né? Especialmente no tempo de frio. Ó, já tô com fome. Vem cá e me dá um abraço. Tatá. Um beijo bem grande no coração. Deus abençoe Carlos André. Até a semana que vem, se Deus quiser.